Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu li em 2025. Não foram muitos livros, mas você é o quê? Você é fiscal de leitura agora? A pessoa já entra no vídeo tomando esporro. Mas nesse ano eu ainda estava tornando esse trabalho de leitura a minha fonte principal de renda. 2026 vai ser o meu foco total, mas em uma sociedade em que as pessoas leem menos de 3 livros por ano, que é o Brasil, você ler mais de 3 livros já é um sucesso, então não se cobre por isso, assim como também eu não me cobro. Sem enrolação, hoje eu vou apresentar para vocês todas as minhas poucas leituras de 2025. Vamos começar pelos melhores livros. Eles não estão em ordem de melhor pro pior, tá em uma ordem extremamente aleatória aqui. Frankenstein, que inclusive eu comentei recentemente com vocês as minhas impressões, os meus pensamentos sobre esse livro aqui e como eu achei ele extremamente importante para ser um dos livros que concluíram as minhas leituras de 2025. Não sei se vocês conhecem, mas conta a história de um cara com síndrome de protagonista que tem a brilhante ideia de criar uma criatura do zero, usando partes do corpo humano de diferentes pessoas para poder compor a sua criatura. E o resultado não poderia ser mais desastroso, porque ele mesmo, o próprio criador, repugnou aquilo que ele criou, e por conta dessa raiva da humanidade em cima dessa criatura, ela se tornou cruel, justamente porque tinha medo de sofrer violências por parte da humanidade. O Segredo de Saint-Michel, que inclusive é um livro nacional, eu juro pra vocês que esse livro aqui foi uma das minhas melhores leituras nacionais dos últimos anos, porque é como se eu estivesse lendo um livro escrito por Dan Brown, a história de Stockholm, nosso personagem principal, e no início do livro a gente vai descobrindo quem ele é junto com ele mesmo, porque ele perdeu a memória dos últimos 20 anos de vida, e para melhorar a situação, a gente descobre que forças especiais estão atrás dele. Então ele pode ser um criminoso em potencial, um serial killer. A gente vai descobrir junto com ele, recuperando as memórias dele. Vox, que eu enrolei anos para ler esse livro, ele ficou no mínimo uns 5 anos parado ali na minha estante, mas valeu muito a pena o momento certo de ter lido ele. A gente vai acompanhar uma sociedade distópica em que as mulheres, elas recebem um aparato tecnológico no pulso e elas só podem falar 100 palavras por dia. Depois que passam as 24 horas, esse aparato tecnológico zera e volta a contar cada palavra que ela fala. Isso aqui, para o contexto atual que a gente está vivendo, inúmeros protestos contra feminicídio, é extremamente importante e rico. Quarta asa. Para uma pessoa que nunca leu fantasia, minto, na verdade a única fantasia que eu li completamente foi O Ceifador. Me apaixonei por aquele universo, mas eu sei que o universo de O Ceifador, apesar de ser fantasia, é completamente diferente de um Trono de Vidro, por exemplo. E a Quarta Asa foi, querendo ou não, um livro que me inseriu nesse mundo de fantasia. Tem muitas pessoas que gostam, tem muitas pessoas que odeiam, não gostei tanto da narrativa, tem algumas coisas sim que me pegaram um pouco, algumas pontas soltas, mas eu defendo aquela questão de que se você é uma pessoa que está se inserindo na leitura de fantasia, esse livro aqui vai prender você nesse universo. Agora vamos para o restante dos livros que eu li. As Andorinhas de um Continente em Chamas. E eu sou o tipo de pessoa que aprova totalmente a ideia de que você consegue aprender com todos os livros que você lê. E eu sempre vou afirmar para vocês, não é o que você lê, é como você absorve essa leitura. Se você gosta de literatura cristã, eu recomendo para você a Gabriela Fernandes, que é uma autora maravilhosa, e eu recomendo As Andorinhas de um Continente em Chamas também. O Casal que Mora ao Lado, ele comprova extremamente que livros de suspense e livros de romance estão em uma bolha. Parece que elas estão dentro de uma máquina e a mesma máquina produz sempre as mesmas histórias, só mudam os personagens. Mas é a mesma história, a mesma trama, o mesmo desenvolvimento e o mesmo plot twist. O Casal que Mora ao Lado é basicamente as histórias da Frida McFadden misturada com as histórias da Colleen Hoover sobre suspense que deu errado. Melhor do que nos filmes, eu sei que é um livro que também divide muitas opiniões, mas aqui eu tenho um parêntese para abrir e conversar com vocês sobre isso. A Lynn Painter é uma autora para adolescentes. Então, o vocabulário que ela usa, as temáticas que ela usa e o ambiente, o cenário dos livros que ela escreve vão estar voltados para que adolescentes de 12, 13 anos possam consumir essa leitura aqui sem contratempo. É um livro levinho, é um livro dito bobinho, mas
Leituras assim também são importantes. Melhor do que nos filmes é um Fake Date e o Enemies to Lovers. Em Match Mortal, a gente vai conhecer uma protagonista que se envolve com muitos caras através de um aplicativo de relacionamento, e ela descobre que um dos relacionamentos que ela teve, na verdade, é um serial killer, e ele entra nesse aplicativo aqui pra matar os últimos dates que ela teve. Os dois morrem no final, que dispensa comentários. Eu sei que o nome do livro é Os Dois Morrem no Final. Só que você lê o livro inteiro na esperança de que isso não aconteça e de que aconteça alguma intervenção do autor nessa história aqui para que isso não aconteça. Você torce para que os dois consigam chegar vivos no final. Também li Cutelo e Corvo, mas foi chegando do meio pro final, eu nem concluí a leitura. E aí eu tava andando de boa no shopping, com ele na mão, e uma seguidora me encontrou, me reconheceu, eu perguntei pra ela se ela gostava daquele tipo de leitura, ela disse que sim, eu simplesmente dei o livro pra ela. Parte do Seu Mundo também li, conta a história de duas pessoas completamente opostas, que acabam se apaixonando pela ironia do destino. É uma médica bem renomada, muito rica, que vai para uma cidade do interior e acaba se apaixonando por um cara extremamente conhecido da cidadezinha. E é dito aqueles romances impossíveis de acontecer, mas que acabam acontecendo. E eu dei ele para uma amiga também. Pedra, Papel, Tesoura é um livro que eu recebi da Dark Side. Gostei muito da leitura. Também é um livro de suspense. Genérico? Sim, eu acho que como eu leio muitos livros de suspense, eu fiquei um pouco muito exigente com relação a esse tipo de categoria, né? Também li Nunca Minta e não gostei, tanto que eu nem lembrava que eu tinha lido ele. E se eu falar pra vocês que eu também não lembro da história dele, porque é um livro de suspense que não me pegou. Como alguns de vocês sabem, esse ano eu investi no Kindle Colorsoft e eu li alguns livros aqui também. Eu li Vilão, achei muito interessante a história. Os protagonistas vivem em uma sociedade em que eles descobrem que as pessoas têm poderes, e algumas dessas pessoas que têm poderes, elas adquirem esses poderes ao longo da vida delas. Elas não nascem assim, mas elas adquirem através de um trauma, e esses protagonistas acabam se submetendo a um certo tipo de trauma para ganhar esses poderes. E o mais interessante de tudo é que o poder que uma certa pessoa tem está totalmente ligada ao tipo de trauma que ela sofreu. Também li um famosinho do TikTok chamado Casas Estranhas, de um autor japonês. Não gostei, mas a premissa do livro é maravilhosa. Eu só não gostei muito de como foi desenrolado, desenvolvido, mas a ideia central da história é sensacional. O livro apresenta pra gente plantas de duas casas, 3 casas na verdade, e nessas casas acontecia algo extremamente fora da nossa compreensão, porque tinha um cômodo que simplesmente não tinha acesso nenhum. Era um quarto fechado. O que acontecia lá, a gente não sabe. E o último livro que eu li esse ano no Kindle foi Noiva. Não sei se eu gostei ou se eu odiei, mas eu tô mais pro ódio mesmo, porque esse livro me apresentou uma coisa que eu não conhecia até então, chamada Nó, de um universo muito maior dos livros chamado Omegaverse. Me traumatizei, uma vampira que precisa se casar com um licano para poder manter a paz entre as espécies. Dito isso, eu observei 2 pontos extremamente importantes. Ano que vem eu preciso focar mais em leitura e me distrair menos com redes sociais. E eu convido você também a fazer essa transformação, porque se você fica 2, 3 horas rolando rios aí no seu celular, você tem essa capacidade de fracionar o seu tempo para poder se dirigir a leituras. O segundo ponto que eu prestei atenção é a minha responsabilidade com leituras mais inclusivas, principalmente envolvendo as minorias. E apesar de ler muitos manuscritos, que não são livros, tá? Manuscritos envolvendo essa temática, a parte dos livros foi um ato falho. Essas serão as minhas 2 metas para 2026. E com isso, com essa observação, eu também quero convidar você que está me assistindo para que a gente possa consumir mais esse tipo de leitura. Daqui a algumas semanas eu vou estar mostrando para vocês as minhas metas de leitura do ano de 2026 e também vou estar recomendando para que vocês leiam junto comigo esses livros. Valeu se você deixou o seu like e se você se inscreveu, isso é muito importante. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!